O versículo de número 13. Vitor, me ajuda a pregar? Vem cá. Capítulo 13, vamos ler o versículo de número 1 Samuel, capítulo 13, verso 13. Está com quantos anos de idade? 17. 17, isso aí. Vitor, lê, por favor, o versículo 13 para a gente. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente como um tolo, agiu como um tolo. e não guardaste o mandamento que o Senhor te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha que interessante, Wagner. Samuel está falando para o rei Saul, apóstolo. Se você tivesse obedecido o que Deus te mandou, Deus iria perpetuar hoje o teu reinado. Deus iria confirmar o teu reino sobre Israel para sempre. Aí continua o texto. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Vitor, confio na sua inteligência. Quem é esse homem que Deus já havia buscado para ser o sucessor do trono? Davi. Você é muito inteligente, cara. Quem já ouviu falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Da onde nasce essa ideia? Desse diálogo aqui do profeta Samuel com o rei Saul. Aí dá para você fazer uma mensagem depois, Vitor. Ó, você prega depois. Lê de novo o verso 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Vai buscar ou já tem buscado? Já tem buscado. Então Deus não ia buscar um novo rei? Não. Ele já tinha um. Peraí. Então você está dizendo que Deus já tinha buscado um novo rei antes do trono ficar vazio? Sim. Por que Deus não esperou Saul sair do trono para buscar um novo rei? Porque Deus não precisa ter uma necessidade. Porque Deus não é como eu e você, que a gente tem o A, o B e o C. Segundo a Bíblia, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Então Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Peraí, você é inteligente, cara. Então você está falando que Deus não espera uma necessidade surgir para preparar a provisão? Não. Glória a Deus. Tem gente que não ouviu. Deus ia buscar ou Deus já tinha buscado? Já tinha. Então você está dizendo que Deus não vai preparar? Não, Ele já tem preparado. Então a mensagem de hoje não é Deus vai preparar o meu futuro? Glória a Deus. Ele já tem preparado o nosso futuro. Preste atenção. Deus sempre se antecipa. Se Ele não pegar, a gente pula lá. Confio na sua inteligência. Está escrito que o cordeiro já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo. Deus esperou o homem comer o fruto da árvore do conhecimento para preparar o plano do resgate? Não. Peraí, você está falando que o plano do resgate já estava pronto antes do homem cair? Sim. Por que Deus preparou o plano do resgate antes do homem cair? Porque exatamente Ele não precisa ter uma situação para poder agir. Antes da situação acontecer, Ele já tem a solução para o nosso problema. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus sempre se antecipa. Aleluia. Não. Acho que ele ou ela não entendeu. Fala aí para ele ou para ela assim. Fala assim, ó. Já está tudo preparado. Eu creio nisso. Aleluia. Você acredita que o seu futuro Aleluia. está preparado? Você acredita? Se eu estivesse no seu lugar, eu aproveitaria para pegar. Eu estou falando que nada pega Deus de surpresa. Talvez a necessidade te surpreendeu, mas o Deus que você serve, Ele conhece tudo, o passado, o presente e o futuro. Por isso que Ele já foi na sua frente e preparou exatamente tudo o que você precisa. O Wagner pegou? Wagner, só porque eu vi você pegando, vamos lá. Deus criou o mundo em quantos dias? 6 e no 7º Ele descansou. Caramba, você é rápido, cara. Você lembra que Deus deixou para fazer o homem no último dia da criação, Sim. no 6º dia. Tudo que Deus criou em um dia, João, preste atenção, tudo que Deus criou em um dia ia sustentar o que Deus iria criar no dia seguinte. Pegou, Wagner? Tudo que Deus fez no primeiro dia ia sustentar o que Deus ia criar no segundo.
Apóstolo, tudo que Deus criou no segundo ia sustentar o que Deus iria criar ainda no terceiro. Porque o que Deus faz em um dia sustenta o que Deus vai fazer no outro. Aleluia. Vou simplificar. Deus não criou o boi para depois olhar e pensar: o que eu vou dar para esse bicho comer? Já pegaram. Como você se chama? Pegou, Valdirene. Antes de Deus criar o boi, Deus tinha mandado a terra produzir o pasto. Meu Deus. Agora você entendeu por que Deus deixou para fazer o homem no último dia da criação? Porque se ele faz o homem antes, nada teria para ele se manter até hoje. Então você está dizendo que antes de Deus fazer o homem, Deus preparou tudo que o homem precisava? Meu Deus. Eu vou usar essa, eu vou usar essa, eu vou usar. Preste atenção. Eu vou usar essa, eu vou usar. Você está pensando que Deus precisa criar. Ai, pastor, Deus, preste atenção. Deus já preparou tudo. Talvez ainda não chegou, mas já está tudo preparado. Eu creio nisso. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor se você crê? Ó, o que eu vou falar aqui, apóstolo, vai deixar muita gente com nó na cabeça. Saul reinou 40 anos, foi rejeitado no segundo, reinou 1 ano só, com a aprovação de Deus. Então, depois desse capítulo aqui, ele ficou no trono por volta de 38 a 39 anos, correto? Sim. Se ele não pegar, pede para o motorista ligar o carro para me levar embora. É sério, porque se ele não pegar Valdirene, isso não pega mais nada. Isso aqui, João, não é para boiando no culto, porque tem gente que parece estar em Nárnia, e depois você pergunta: qual foi a parte da pregação que Deus mais falou com você? A pessoa fala: foi bênção. Preste atenção, se você sair daqui e não lembrar nada do que está sendo dito, é porque você... Vamos lá. Quantos anos, Vitor, Saul ficou no trono após ter sido rejeitado por Deus? Mais ou menos 38 anos. Ok. Agora, coloca 2 Samuel, capítulo... Lê aqui pra gente, Vitor. 2 Samuel... Capítulo 4. Segunda Samuel 5:4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Peraí. Lê de novo. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Quantos anos Saul ficou no trono depois que foi rejeitado? 38. Com quantos anos de idade Davi assumiu o trono? 30. Peraí, vou perguntar de novo. Com quantos anos Davi assumiu o trono? 30. Com quantos anos, ou melhor, quantos anos Saul ficou no trono depois que foi rejeitado? 38. Então você está dizendo que quando Saul foi rejeitado, Davi nem tinha nascido? Exatamente isso. Hã? Peraí, pastor. Peraí. Lê de novo. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Vitor, quantos anos Saul ficou no trono depois que foi rejeitado? 38. Com quantos anos Davi assumiu o trono? 30. Então você está dizendo que Davi nem tinha nascido quando Saul foi rejeitado? A pergunta é essa, já pegou. Se Davi ainda não tinha nascido, como que Samuel falou que Deus já tinha achado um homem segundo o coração dele? Aleluia. Como, pastor? É porque Deus escolhe antes da formação no ventre. Pegou? Deus já havia escolhido Davi, Vitor, antes de Davi nascer. Nem o pai de Davi sabia que Deus já havia o escolhido. É por isso que quando Samuel chega em Belém para ungir um novo rei, o único que Jessé não manda chamar para casa, porque Jessé não sabia que Davi havia sido escolhido por Deus antes de ser formado. Aleluia, eu estou todo arrepiado aqui, pastora Larissa.
Preste atenção, Deus não te escolheu porque você nasceu. Você só nasceu porque Deus te escolheu. Aleluia. Você não é obra do acaso, você não é um acidente. Talvez você cresceu numa família desestruturada e o diabo sempre quis que você acreditasse que você é fruto de uma noite, fruto de um erro. Só que o céu me trouxe hoje aqui para falar com você. Eu te escolhi antes da sua formação. Olha como Deus é tremendo. Deus havia escolhido Davi, João, antes de Davi nascer. Nada pega Deus de surpresa. Dá para você pregar isso aqui depois. Mais uma, tô anotando. Agora vamos lá. Ó, Deus rejeitou Saul, Davi não tinha nascido. Eu provei cronologicamente. Sim. Como que Samuel acredita que Deus já tinha achado um novo rei se ele não estava vendo Davi? Porque Deus nunca mentiu para ele. Para confirmar. Vamos lá. Ele estava vendo o novo rei que Deus tinha achado? Não. Como que ele acredita se ele não está vendo? Porque segundo a Bíblia, o crente não vive do que vê, mas vive pela fé. Então você está falando que o que move Samuel não é o que ele vê? Mas é o que ele acredita. A fé não está relacionada com aquilo que eu visualizo, mas com aquilo que Deus me fala. Glória a Deus. Pegou, Wagner? Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem e vem do quê? Do ouvir o quê? Pegou, Valdirene? Qual que é o problema de muita gente aqui, apóstolo Alan? É que estão dependendo de previsibilidade humana para começar a se mover. E preste atenção, estou começando a arrepiar. Se você depender de circunstâncias favoráveis, de cenários apropriados, de condições ao seu favor, se você depender de vista, talvez você nunca acesse aquilo que Deus preparou. É por isso que Deus está te convidando nessa noite a se mover mesmo sem ver, a se mover mesmo sem estar visualizando, porque a fé não tem a ver com o que eu vejo, é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas a certeza das coisas que eu espero. Eu não estou vendo o novo aqui, João. Eu estou sendo sincero, eu não estou vendo. Mas eu acredito que Ele está preparado nos esperando. Eu acredito nisso. Eu vou falar uma aqui para você que não tem no Google. Deus criou o homem ou a mulher primeiro? O homem. Hã? O homem. Sabe por que todo mundo pensa que Deus criou o homem primeiro? Por quê? Porque Deus formou Adão primeiro. Mas pega essa aqui. Lê Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. E a imagem de Deus o criou. Olha isso. Wagner, olha isso, continua. O homem e mulher os criou. Então, no mesmo dia que Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Não tem no Google essa. Hã? Não tem no Google essa. Não tem. Todo mundo pensa que Deus criou o homem primeiro, porque Deus deu forma para quem primeiro? Para o homem. Para Adão, capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E aí só depois Deus vai tirar da costela do homem e formar a Eva. Só que preste atenção, Deus formou o homem primeiro, mas formação é uma coisa, criação é outra. Meu Deus. Lê de novo Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Então, no mesmo dia, apóstolo, que Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Mas por que todo mundo pensa que Deus criou o homem primeiro? Porque Deus deu forma ao homem primeiro. Mas o fato de Deus ter formado o homem primeiro não significava que a mulher já não havia sido criada na realidade de Deus. Pegou? Tem muitas bênçãos que ainda não ganharam forma aqui, pastora. Mas já foram criadas na realidade de Deus. Aleluia. Aleluia. Chacoalha a mão de quem está do seu lado. Chacoalha a mão de quem está do seu lado. E fala assim: o novo já existe. Eu creio nisso. Grita para ele e fala assim: o novo já está te esperando. Dá um grito de glória para ele se você tem fé. Aleluia. Meu Deus. Apóstolo, ajuda a gente agora. Para Davi nascer, dentro do cálculo que eu fiz, Wagner, assumiu o trono aos 30,
Só que Saul ficou no trono aproximadamente 38 anos após ter sido rejeitado. Então, no mínimo, para Davi nascer depois da rejeição de Saul, passaram-se 8 anos, no mínimo. 8 anos. No mínimo. Só que Davi, quando foi ungido pela primeira vez na casa dele, ele tinha entre 16 a 18. Então, quando você coloca no mínimo 8 para ele ter nascido após Saul ter sido rejeitado, e no mínimo 16, mais de 20 anos. 23 anos. Mais de 2 décadas. Que Deus já havia falado para Samuel que tinha um novo. Aqui dá para você fazer uma outra mensagem. 1 Samuel capítulo 16. A Bíblia é muito rica, né, Wagner? 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel. Peraí, quem está falando com Samuel? O Senhor. Vamos ver o que ele falou. Até quando terás dó de Saul? Opa. Lê de novo. Até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel. Sim. O que não está permitindo Samuel se mover para o novo? Dó. Peraí. Dó de quem? De quem já tinha sido rejeitado. Vocês são muito inteligentes. Sabe o que Deus está falando aqui? O apego que você tem pelo velho não está permitindo você acessar o novo. Deus não se move por sentimentos. Repete. Deus não se move por sentimentos. Fala mais uma vez. Deus não se move por sentimentos, Ele se move por fé. Deixa o sentimento de lado e passe a olhar as coisas com os olhos da fé nessa noite. Lê de novo, apóstolo. Deus não se move por sentimentos. O sentimento que você tem paralisa o projeto que Deus tem na sua vida. Eu vou traduzir para que todos entendam. Olha o que Deus está falando. Até quando? Imagine Deus falar assim, até quando? É tipo Deus vindo assim, claro que eu estou conjecturando. Ô mané, até quando você vai ficar parado aí? Ô bobão. Até quando você vai ficar bloqueado por conta do seu apego emocional? Se há mais de 20 anos eu já te falei que tem um novo, por que até agora você está nutrindo o sentimento pelo velho? Meu Jesus. Caminhos antigos não te levarão a novos destinos. Então, antes de lutar por algo, você precisa fazer a leitura se isso é congruente com o que Deus tem para você. Porque senão você pode perder uma vida inteira lutando por algo que não tem nada a ver com o seu propósito. É por isso, eu amei o que o Senhor falou. Fé não tem a ver com sentimento. As pessoas confundem fé, como é o nome da senhora? Ruth. As pessoas, nome de mulher de Deus, Ruth. As pessoas confundem, pastora, fé com positivismo. Sabe, Ruth, aquele dia que você acorda bem. Hoje eu acordei com o pé direito. Esse ano eu estou sentindo que vai ser o ano da minha vida. Quem já acordou assim? Quem teve? Isso não é fé. Sabe o que é isso? Positivismo. Isso é muito bom, faz bem. Uma pessoa otimista. Mas, Ruth, tem dias que eu acordo com o pé direito. Vai ser incrível. Aí eu encontro um obstáculo que vem e acaba com todo o sentimento positivo, Valdirene, que eu estava. Então isso não é fé, isso é positivismo. Uma pessoa otimista. Fé não está vinculada com o que eu sinto. Esse mês eu não senti de ir para a igreja. Esse mês eu não senti de ser generoso. Repeat, please. Você acha que eu senti de estar aqui hoje? Não. Seja sincero, você viu a mensagem que eu te mandei? Sim. Eu senti de estar aqui? Não. Porque imagine, viajo todo dia, aí tem os trabalhos na minha igreja. Então, eu não senti de estar aqui, João. Sabe o que eu senti hoje? Estar em casa, na praia. Sexta-feira. Mas peraí, como que eu vim aqui se eu não senti de vir? Porque quem caminha com Deus não pode se mover pelo que sente. Preste atenção, ninguém que alcança uma performance em Deus,
um nível excelente na vida, toma decisões pautadas, ou pautado naquilo que ele está sentindo. Por isso que evangelho não tem a ver, eu estou sentindo. As pessoas confundem. Cada um oferte conforme o que sentiu no coração. Não tem isso na Bíblia, é conforme propôs. Porque muitas vezes o seu coração egoísta não vai querer que você proponha nada. Meu Deus. Então, você está conseguindo entender? Eu estou usando aqui um termo de oferta para vocês entenderem. Não existe essa. Eu senti de abençoar. Se você viver essa vida de sem, eu senti, não senti, você nunca vai viver o que Deus tem. Fé é você ouvir o que Deus fala e tomar uma decisão. E muitas vezes a decisão que Deus vai requerer de você não tem nada a ver com o que o seu coração está querendo que você faça. Nada a ver. Tem hora que você vai ter que deixar. Preste atenção. Quem quer vir após mim. Tome sua cruz. O que é negue-se a si mesmo? É deixe o seu sentimento de lado. Meu Deus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque aquele que achar a sua vida aqui, perdê-la. Mas aquele que perder ela aqui, o que é perder ela aqui? É você muitas vezes olhar para o teu coração que é enganoso. E você sabe o que Deus quer que você abandone. Eu não vim pregar nada novo aqui, sabia? Eu estou pregando sobre o novo, mas não é novo. Porque você sabe as rodinhas que Deus já mandou você se ausentar. Deus sabe as pessoas que não combinam com o teu propósito. Você sabe porque Deus já falou. Você sabe os ambientes que não combinam com o que Deus está fazendo na tua vida. Agora, eu não sou de dar tema para as minhas pregações, mas se eu fosse dar um tema para essa noite, eu caminho até para o fim, eu estou sentindo que Deus quer que eu volte aqui, hein? Na introdução já virou uma pregação. Amém. Se eu fosse dar um tema para essa pregação, seria a noite da decisão. É legal pular, não é, Ruth, na presença de Deus, se alegrar, não é muito bom? Só que o que resolve a vida de uma pessoa não é o pulo que ela dá daqui. É as decisões que ela vai tomar quando sair daqui, ó. Lê de novo, apóstolo. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Você está atrasado, você está atrasado. Você está atrasado, cara. Até quando você vai ficar nessa? Até quando? Até quando você vai insistir em algo que eu já rejeitei? E olha como viver. Você faz uma mensagem aqui. Olha como viver por sentimento atrasa. Continua o texto. Olha isso, Wagner. Eu amo os detalhes. Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Pastora, olha isso agora. Para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Pera, antes de Deus falar enviar-te-ei a Jessé, Deus falou o quê? Vem. Vem. Deus já estava lá. Tá. Antes de Deus falar enviar-te-ei a Jessé, Deus está pedindo para Samuel fazer o quê? Encher um chifre de azeite. E? Vem. E vai? Não, vem. Vamos? Não, vem. Vem. Estou te esperando. Porque você está atrasado. Eu já me movi e você não percebeu. Uau. Pegou, pastora? Não, lê de novo, lê de novo. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Não é vai, é vem. Por que Deus falou vem? Olha aqui para mim, ó. Aqui está Samuel. Eu amo Saul. Eu gosto de Saul. Primeiro rei. Eu que ungi. Meu amigo. Não quero que dê errado. Gosto tanto de Saul. Olha lá, ó. Samuel está ali. Só que Deus não está mais lá. Deus já tinha se movido. Só que muitas vezes o seu sentimento não deixa você acompanhar o movimento de Deus. Meu Deus. Por isso que Deus está falando, Ruth, Samuel, até quando você vai ficar parado na estação que eu já me ausentei? O vaso está sem óleo e você nem percebeu. Enche
um chifre de azeite, vem. Vem. Porque tem um novo nível, tem uma nova estação, tem um novo ciclo. Você pode aplaudir ao Senhor se você acredita que tem um novo ciclo te esperando? Se você tivesse ideia do que Deus reservou, você não estaria chorando pelo que Deus rejeitou. Você está chorando por muitas coisas porque você não tem noção do que Deus preparou. É por isso que você está aí perdendo tempo da sua vida. E Deus falando, vem, só me acompanhe. Eu tenho uma nova estação. Porque até mesmo Deus disse que aquilo que Ele tem preparado para mim, para você, não chegou ao coração nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu. É aquilo que Deus tem preparado para mim. Então é algo inédito. O que Ele tem para mim, para você, homem não tem, mulher não tem, aleluia! Não tem, pobre não tem, rico não tem. É para mim, para você. Então pare de aceitar migalhas, pare de aceitar poucas coisas, sendo que o seu Deus já disse que Ele tem algo inédito para você. Aleluia. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Glória a Deus. Tem uma nova estação preparada. Por que eu não estou gritando aqui? Não que eu seja contra. Porque eu quero que você entenda que você só vai acessar o novo enquanto você se desprender do velho. Deus não abre 2 ciclos. Meu Deus. Quando o povo entrou em Canaã, continuou caindo maná? Não. Está escrito que o maná Cessou. Por que o maná cessou em Canaã? Porque Deus já tinha um fruto na terra. Você é muito inteligente. Maná faz sentido no deserto. Exatamente. Porque é provisão. Mas maná não faz sentido em uma terra que tem leite e mel de sobra. Pegou? Mas tem gente que se prende ao que é bom. E aí não vive o que é excelente. O maná é bom, mas é comida de deserto. Saul por um tempo foi bom, mas não significa que ele combina com destino. Tem coisas que você já viveu e que Deus está mandando você dar a Deus, que foram coisas boas. E essa é a nossa dificuldade, de olhar para algo que foi tão bom e conseguir sair. Vamos lá, se ele não pegar, nós 3 vamos pular lá. Em Caná da Galileia, o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. O que deixou o mestre Sala com nó na cabeça? Porque quando ele provou o último vinho, ele falou, peraí, o correto é servir o melhor no início. E vocês deixaram... O melhor para o final? Porque ele pensou, João, que quem organizou a festa tinha deixado o melhor vinho para o final. Mas, na verdade, quem organizou a festa não deixou o melhor vinho para o final. Não tinha. Serviu o melhor vinho no começo. Mas por que estão pensando que quem organizou a festa, Wagner já pegou, por que estão pensando que quem organizou a festa deixou o melhor vinho para o final? Pega isso. O que eles serviram inicialmente na festa era o melhor, mas o melhor do homem. E por que agora o mestre Sala está falando, esse último vinho está melhor do que o primeiro? Porque o melhor que o homem pode te proporcionar não chega aos pés daquilo que só Jesus pode te dar. Aleluia. Então talvez você viveu coisas boas que te proporcionaram, coisas boas que um relacionamento te ofereceu. Só que Deus está te convidando para você viver algo que nenhum homem te proporcionou. Então você precisa se desvincular. Eu declaro em o nome de Jesus que se a sua alma está te atrapalhando viver os planos do Senhor, o Espírito Santo vai te ajudar a você se desprender, se desvincular. Eu creio que essa é uma noite de disruptura. Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor. Eu preciso que você faça isso. Bata na mão de no mínimo 4 pessoas e fala assim: hoje uma nova estação está sendo inaugurada. Hoje uma nova estação está sendo inaugurada. Hoje há um novo tempo sendo inaugurado aqui.
Hoje tem um novo tempo sendo inaugurado eu aqui. creio. Vocês só não mudaram de geografia, vocês mudaram de estação. Eu creio. Existe uma nova estação. Tem gente pegando ali, eu vou repetir. Vocês não mudaram apenas de salão. Vocês não mudaram apenas de espaço físico. Vocês estão vivendo uma transição de estação. Quem acredita, aproveita para celebrar a Deus, porque há uma nova estação sendo inaugurada aqui. Creio. Cadê o grupo de louvor para cantar? JC, vem. Cadê o JC para cantar? Pastor, essa palavra está falando comigo, porque eu estou precisando me desprender de muita coisa que não combina com o que Deus tem. Fica de pé no seu lugar, se você entende que é para você. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez,